Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador e segue. Explicação de Jesus sobre o porquê de ele, Jesus Cristo, falar por parábolas. Mateus 13. Muito importante entendermos sobre linguagem de sentido figurado, linguagem de sentido representativo, linguagem de sentido conotativo, linguagem extraordinária, de representação de palavras extraordinárias para comparações em relação à vida prática. Vamos avançar. Imersão em mergulho cultural, linguística, estudos sobre a linguagem. Vamos ler um pouquinho sobre um artigo que fala sobre alegoria para a gente compreender a importância de entender essa linguagem representativa para a gente compreender esta biblioteca aqui, a Bíblia Sagrada, um conjunto de vários textos de vários gêneros textuais, poemas, cantos, salmos, histórias representadas com linguagem poética, escritos de textos representativos de como se deu a organização social e as leis do povo hebreu no mundo antigo, em 1300 antes de Cristo, o Pentateuco, livros históricos, os evangelhos de Jesus, as cartas do apóstolo Paulo aos gentios, aos não-judeus. Muito importante a gente compreendermos sobre alegoria para entendermos sobre a escrita bíblica. Bíblia do Peregrino, muito importante, editora Paulus. Vamos lá. Alegoria, por Carlos Eduardo Varela Pinheiro Mota. Doutorado em Letras, Literatura e Língua Portuguesa, PUC-Rio 2013. Mestrado em Linguística, Letras e Artes, PUC-Rio 2008. Graduação em Jornalismo, PUC-Rio 2001. Muito importante a gente ter total reverência e máximo respeito aos estudiosos, às pessoas que dedicam tempo de vida aos estudos. Vemos aqui, graduação em jornalismo em 2001, em uma instituição respeitosa, PUC Rio de Janeiro. 2001 para cá temos quase 20 anos. Então vemos aqui o doutor Carlos Eduardo, 20 anos no mínimo de estudos intensos sobre as questões da linguagem. Máxima reverência ao doutor Carlos Eduardo Varela Pinheiro Mota. Para a adequada leitura, comentário meu, para a adequada leitura da Bíblia Sagrada é fundamental algum conhecimento sobre a linguagem em seu sentido representativo e figurado. Vamos lá em frente, vamos compreender sobre alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem de uso retórico
para o manuseio da fala, em pregações, em palestras, em aulas. Os magistrados e os professores, hoje do magistério, utilizam muito recursos da retórica, que expande o significado do termo, transmitindo um ou mais sentidos além do literal. Uma alegoria não precisa necessariamente ser expressa no texto escrito, estando presente em outras formas de manifestação artística, como a pintura, o desenho, a escultura, etc. Embora funcione de modo semelhante a outras figuras retóricas, a alegoria é bem mais abrangente, envolvendo a metáfora, a sátira, o símbolo, a fábula, o apólogo, a prosopopeia, o oxímoro e a ironia. Entre os gêneros textuais, a fábula é um dentre os quais a aplicação da alegoria torna-se mais patente, uma vez que acompanhada de uma moral, só lembrar do vídeo anterior em que tratamos sobre a fábula dos 3 porquinhos. Uma vez que vem acompanhada de uma moral que explicita claramente a relação entre os sentidos literal, denotativo, e figurado, conotativo. O Antigo Testamento hebreu, por exemplo, apresenta belos exemplares alegóricos, como no Salmo 80, que compara a evolução da história de Israel ao crescimento de uma vinha. Vamos à leitura deste belo salmo para a gente ter uma compreensão sobre este gênero alegoria, a comparação de uma videira com o povo de Israel. Vamos lá. Cultura judaico-cristã. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim, Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de alegrias e o fizeste beber com copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste à tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 80, 1 a 19. É uma escrita absurdamente formada por linguagem figurada de representação, comparação perspicaz de recursos linguísticos entre elementos. É comparação inteligente. Não vamos deixar de ler a Bíblia por birra preconceituosa. É livro de linguagem clássica, são livros de linguagem clássica, absurdamente permeada por linguagem figurada. Isso faz com que a nossa imaginação representativa ganhe potência.
Lendo a Bíblia de modo inteligente, ficamos mais inteligentes.